Fala rapaziada, saudações vascaínas e vencemos esse jogo aí contra a equipe do Resende, vencemos super bem, o Vasco foi bem na partida, uma vitória definitivamente muito empolgante. A gente vai falar sobre essa partida aí no vídeo de hoje, trazer tudo que rolou, também falar sobre a parte da manhã, onde rolou ali uma entrevista com o Levenciano, rolou a live dele, perguntas foram feitas e, é claro, dúvidas foram esclarecidas. Então, torcedor, temos muitas novidades aí no vídeo de hoje e você não pode perder. Então, eu já vou te pedir para deixar aqui embaixo o seu like e o seu comentário com relação ao que você espera desse Vasco para a temporada de 2021 e também se inscrever no canal para que a nossa família possa crescer cada vez mais e ativar também aí o seu sininho de notificação. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar primeiramente sobre esse jogo entre Vasco e Resende, uma vitória, volto a repetir, muito empolgante, o Vasco vencendo de 3-1, é claro, sobre uma equipe muito fraca, uma equipe muito limitada, que é a equipe do Resende, já desmontou seu time todo, né, de como começou o Campeonato Carioca. Diversos jogadores aí do Resende já haviam saído do clube depois da última partida, ou seja, pegou um Resende pior do que quando iniciou o Campeonato Carioca, mas mesmo assim não podemos tirar o mérito da equipe. O Vasco foi bem. O primeiro tempo muito apático, na minha opinião, né? Não teve um destaque individual de nenhum jogador. O time todo foi muito mal ali no primeiro tempo de partida. Porém, já no segundo tempo foi um outro Vasco da Gama. Um Vasco forte, um Vasco incisivo, um Vasco buscando o jogo e sendo o Vasco da Gama, né? Que é tomando conta da partida, tomando iniciativa das jogadas, porque definitivamente no primeiro tempo o Vasco não estava com cara de Vasco da Gama. Estava se apequenando pro Resende e quando o Vasco joga dessa maneira assusta o torcedor, porque tá se apequenando contra a equipe do Resende, imagina como será numa Série B, numa Copa do Brasil. Então o Vasco, Marcelo Cabo no geral, tem que colocar essa mentalidade nos atletas, que o Vasco é Vasco da Gama, o Vasco é um clube gigante e não pode se apequenar para nenhum adversário, quanto mais para a equipe do Resende, com todo respeito à equipe deles. Porém, muito diferente do que aconteceu no primeiro tempo, o segundo tempo o Vasco foi muito melhor, tomou as iniciativas e fez 2 gols. E 2 gols, é claro, do Germancano, e a gente tem que falar dele, um grande artilheiro, um grande jogador, e tem tudo aí para se tornar um grande ídolo do Vasco da Gama. Ele mesmo falou já sobre isso, que tem o sonho, tem o desejo de ter uma estátua dentro de São Januário e mais uma marca batida pelo atleta. Hoje, ele se tornou o jogador, o gringo, com mais gols no século XXI. Uma grande marca do atleta, ele ultrapassou o Petkovic, que tinha, né, esses números muito representativos para o Gigante da Colina, e o Cana em menos de 2 anos de clube, já ultrapassou essa marca. E tenho certeza que se continuar jogando no Vasco, se continuar sendo valorizado por essa diretoria, se continuar marcando gols como vem marcando, vai sim se tornar um grande ídolo do Vasco da Gama. Porém, tem que ter ali, tem que ser recompensado e tem que ser também, né, representado por essa atual diretoria. Mas mais uma grande atuação, mais 2 gols do atacante e deixando aí a imensa torcida vascaína super feliz. São agora 29 gols com a camisa do Gigante da Colina, mas é claro, não depende dele para fazer gols, depende do time, e o time vem jogando bem. Uma assistência do Andrei e a outra do Léo Jabá. E já que estamos falando sobre o Léo Jabá, a primeira partida do atleta como titular, um reforço que veio gerado de diversas dúvidas aí, né, do torcedor vascaíno, por conta de estar há muito tempo sem jogar, de vir de uma lesão, estar lá esquecido no campeonato grego, porém se destacou. O primeiro tempo, não somente dele, mas como volto a repetir, de toda a equipe vascaína, foi muito ruim, mas muito diferente. O segundo tempo foi melhor e com a evolução da equipe, o Léo Jabá também conseguiu evoluir, demonstrar o seu bom futebol, foi bem, começou a partir para cima dos adversários, driblou, usou, né, a sua melhor habilidade, que é a velocidade, conseguiu ali driblar alguns adversários, chegar muito bem ao ataque e dar essa assistência ao Germancano. O Figueiredo também entrou muito bem. Ali o Riquelme, no finalzinho do jogo, demonstrou a qualidade também que esse lateral aí, a grande promessa Cruz Maltina,
tem e pode render muitas alegrias ao torcedor, mas o time no geral foi muito bem. O Vanderlei, né, a gente tá vendo algo que não tínhamos no ano passado, que é um goleiro que sai do gol. O Vanderlei, principalmente ali no primeiro tempo, nas bolas aéreas, saía muito, né, na pequena área, socando, tirando ali, né, a bola dos adversários. Então, definitivamente um ponto muito positivo pro goleiro, e não só pro goleiro, mas temos sim que voltar a falar. Eu não tenho problema para falar sobre isso, vocês sabem do meu lado político, mas independente se eu torço para um candidato, se eu torço para outro, eu sou o Vasco da Gama e tenho sim que parabenizar o Alexandre Pássaro, porque sem ali investimento, sem condições financeiras, realmente com fundo muito baixo de caixa, o Pássaro tem feito um bom trabalho, tem trazido, né, reforços pontuais, e eles são o Vanderlei, mais uma boa atuação do Morato, mais uma boa atuação do Zeca, demonstrando sim que o Alexandre Pássaro está fazendo um excelente trabalho à frente do cargo de diretor executivo do Vasco e trazendo alegrias ao torcedor. Então, mais uma boa partida do Vanderlei, mais uma excelente partida do Zeca, uma boa partida do Morato, e o Vasco aos pouquinhos, né, vem demonstrando estar tomando forma aí para essa próxima temporada. Por incrível que pareça, o Vasco vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É muito melhor que o Vasco estava disputando a Série A. A gente não sabe se ficamos felizes ou ficamos tristes com essa notícia, pois a diferença é enorme, a diferença é absurda. Um time definitivamente que tem um padrão tático, um time que definitivamente melhora, demonstra pelo menos uma melhora no futuro. Marcelo Cabo parece ser um treinador muito bom, que vai definitivamente fazer com que o torcedor vascaíno se alegre com uma boa e calma temporada. Teremos apenas 2 campeonatos pela frente. Essa mini Taça Rio, né, que acredito que eu nem considero campeonato, por isso que eu falo que são apenas 2. Temos essa Taça Rio aí, que por enquanto ali o Botafogo estará nela, o Boa Vista também. O campeão levará o título da Taça Rio, será um quadrangular. Teremos também a Copa do Brasil, a terceira fase contra a equipe do Boa Vista, e a Série B, que inicia aí no final de maio contra o Operário, o primeiro jogo, a primeira rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Esperamos que seja um ano tranquilo, esperamos que o Vasco seja campeão da segunda divisão, tem que ser, é obrigação, e que também o Vasco, quem sabe, busque aí uma semifinal, umas quartas de final, ou até mesmo a final, junto com o título da Copa do Brasil. Por que não? O time é limitado? Sem dúvida nenhuma. Mas quando o Vasco joga como o Vasco da Gama, quando o Vasco entra pro gramado, sabendo, né, e tendo conhecimento do tamanho dessa camisa que a gente veste, dá para buscar um título, dá para buscar o campeonato, independente de elenco. A mentalidade de vencedor, a mentalidade de Vasco da Gama tem que sempre estar presente. Então, resumindo aí como foi essa partida, temos pontos positivos. Temos aí uma equipe em formação que pode dar o mínimo de alegria que seja para o torcedor vascaíno para essa próxima temporada. Mas vamos agora, né, rapaziada, rapidamente falar sobre o que aconteceu hoje aí na parte da tarde com relação a essa sabatina, esse evento que teve do Levenciano no escritório dele aqui na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Teve um encontro aí com youtubers, acredito que todos os torcedores vascaínos estiveram atentos à live que rolou do Levenciano, né, no canal dele. Ali durou, acredito que de 12h30 até 3h30, 3h40 da tarde, repleta de perguntas. Eu estive por lá fazendo perguntas, conhecendo, né, ele usou ali o espaço dele para demonstrar o projeto que iria acontecer dentro do Vasco da Gama, algumas cartas, né, de intenção, fechamento com alguns patrocínios que não posso falar aqui, não posso revelar os nomes, também com alguns jogadores. Realmente tudo que foi passado para nós torcedores estava lá comprovado. Amanhã, no vídeo pela parte da manhã, eu vou trazer mais detalhes, mas o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: no atual momento que nós, torcedores vascaínos, nos encontramos, há uma grande dificuldade de ver o Levenciano dentro da presidência do Vasco da Gama. Para aqueles que torcem, para aqueles que apoiam, não desistam. Acredite sim que uma reviravolta possa acontecer, porque é certo, há chances. Porém, eu falo um aviso aqui, faço um aviso e também faço um pedido para todo torcedor. Aqueles que ainda, né, estão chateados, temos sim que ficar chateados com essa bagunça aí que aconteceu nesse processo eleitoral, independente de lado A, lado B. Sabemos que foi uma vergonha para a nossa instituição, para o nosso clube, com relação a mercado, com relação a público, com relação à mídia. O que aconteceu no Vasco, nas eleições do nosso clube, foi uma vergonha. Então o que eu tenho para falar para vocês aí, do lado A, do lado B da política do Vasco, é que torçam. Independente se vocês não gostam do Jorge Salgado, independente se vocês não gostam dessa gestão que está atual dentro do clube, se vocês queriam outras pessoas dentro do Vasco da Gama e estão inconformados, mas torçam pelo Vasco da Gama, não pela política.
Torcedor vascaíno está começando a se cansar desse problema político que está acontecendo dentro do Vasco. A torcida vascaína dividida é algo que não pode acontecer dentro do nosso clube. O maior patrimônio do Vasco da Gama, que somos nós, torcedores, até mesmo isso, essa política do Vasco está conseguindo dividir. Então, torcedor, põe a mão na consciência. Respeite um a outro torcedor vascaíno, que cada um torça para o seu lado político, que cada um escolha quem você acha que deve ser o presidente do clube. Se você acredita numa reviravolta, acredite. Porém, acima de tudo, torça pelo Vasco da Gama e acredite que o nosso clube possa se reestruturar e voltar a ser o gigante da colina que todos nós conhecemos um dia. Então, amanhã, na parte da manhã, eu vou trazer um vídeo. Eu fiz perguntas ao Levenciano, ele falou sobre Carlos Leite, ele falou sobre Alexandre Pássaro. Eu vou trazer detalhes de tudo que aconteceu. Foi uma tarde repleta de novidades, repleta ali de coisas novas, que de certa forma encantam o torcedor, deixam ali um pontinho de esperança para aqueles que queriam ver o Levenciano no poder, mas também temos que esperar. Há um trabalho sendo feito atualmente por essa gestão, há uma mudança de cronograma dentro do Vasco da Gama e há também uma chance de reviravolta. Porém, rapaziada, que todas essas pessoas envolvidas, principalmente na política, mas também nós, torcedores, torçamos não pelo lado político, pelo partido político, mas sim pelo Vasco da Gama. Que a sua imensa torcida, como eu sempre falo aqui, volte a ser feliz. É isso que importa. Independente do lado, volto a repetir, da política que você é, todos nós hoje, eu tenho certeza, que se alegrou com a vitória do Vasco da Gama. Então, é isso que a gente tem que ficar feliz e é por isso que a gente tem que torcer. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu volto aqui trazendo tudo o que rolou nessa entrevista coletiva do Levenciano, mostrando os pontos que foram abordados, as perguntas que foram feitas e o que pode acontecer aí futuramente. Há muitas novidades, torcedor, e muitas mudanças ainda podem ocorrer. Mas é claro, volto a repetir, torcemos para que o Vasco volte a ser forte e ficamos, sem dúvidas nenhuma, muito alegres com essa vitória de hoje de 3-1. Sobre a equipe do Resende, uma equipe pequena? Sim, mas jogo é jogo e quando o Vasco entra em campo, independente de qual adversário, temos que torcer pela vitória e se alegrar quando ela vier. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. E volto a repetir, amanhã, pela parte da manhã, traremos todos os detalhes de tudo que rolou aí nessa entrevista coletiva do Levenciano. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!